Abrimos a palavra do Senhor no livro de Esther, no capítulo 4, no versículo 15. Louvado seja o santo nome do nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meu esposo foi até o banco ali e perguntou: tá tranquilo, amor? Eu falei: eu estou preocupada só com o horário. Aleluia, glórias a Deus. Mas é Deus que governa tudo. Né? O que Ele quiser falar em muito tempo, Ele fala também em pouco tempo. Nós somos somente instrumento dEle. Aleluia. E a obra é dEle também. Lemos a palavra do Senhor. Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Amém? Glórias a Deus. Bendito seja o nome do nosso Deus. Apenas o trechinho da mensagem foi lido porque tem muitos comentários, mas aqui nós estamos diante de uma grande história real, aleluia, onde Deus escolheu uma mulher, aleluia, para fazer uma grande diferença no reinado do rei. Louvado seja o santo nome do Senhor. Nós sabemos, irmãos, que quando Deus quer nos utilizar para fazer uma diferença, seja onde quer que for, Ele nos escolhe. E nós sabemos que este culto está em gratidão ao nosso Deus Todo-Poderoso, e homenagem ao aniversário de uma grande mulher guerreira, que aos 81 anos está deixando para nós. Ela não partiu, mas ela está deixando para nós, com seu testemunho, com a sua vida cotidiana, um legado muito grande, um legado de perseverança, de força, de fé. A gente nunca olha para a nossa irmã Mariana e vê ela murmurando, vê ela reclamando. Um pouquinho de tempo que eu a conheço, eu já aprendi muita coisa com a nossa irmã Mariana. Aleluia. Muitos exemplos que ela tem dado para nós, nas obras que ela passou desde o início. Mesmo, aleluia, um exemplo que ela citou acerca do filho dela, quando ele foi batizado com o Espírito Santo, e ela não entendia nada daquilo, e ela ficou presa no quarto, preocupada com o que estava acontecendo com o filho dela. Um grande exemplo também de filho. Então, irmãos, nós que aceitamos Jesus, seja homem, seja moça, seja já mais idônea, e nós vemos seguir o grande exemplo das pessoas que nós podemos pegar como exemplo, porque não são todos também, né, meus irmãos? E aqui nós podemos pegar o exemplo de Esther, uma mulher corajosa, uma mulher que não deixou de defender o teu povo pela ostentação que ela tinha como rainha. Louvado seja Deus. Ela abriu o coração, mas foi fácil? Não foi não, irmãos. Quando Mardoqueu falou, aleluia, sobre o que estava acontecendo, sobre o que Amã estava tramando para o povo, aleluia, judeu, para a destruição de todo o povo, aleluia, até então ela não sabia. Mardoqueu, aleluia, glórias a Deus, ele estava na porta do reinado ali, do palácio do rei, e ele sempre ficava sabendo informação acerca de Esther. E então, irmãos, aleluia, quando Esther ficou sabendo que ele estava ali fazendo um ato, uma manifestação para que o propósito de Amã não fosse concluído, Mardoqueu, aleluia, não cruzou seus braços também. E Esther, como estava ali na casa do rei como rainha, ela tinha autoridade, ela tinha poder, mas ela tinha que saber exercer o seu poder. E esse poder Deus dá para nós, igreja. Nós temos poder, nós somos princesas e príncipes do nosso rei, e Ele nos autorizou poder, Ele derramou em nós unção para nós não aceitarmos também o que o nosso adversário queira fazer conosco. E muitas vezes nós ficamos tímidos com medo do que vai acontecer, aleluia, sobre nós.
porque ele queria a honra para ele. Ele queria a honra para ele, irmãos. Ninguém tira a honra que Deus quer dar para você. Ninguém tira. A luta vem, a prova vem, mas se você permanecer firme, aleluia, você vai ser honrado em nome de Jesus Cristo. Porque há poder na palavra de Deus e Deus nos autoriza este poder quando nós confiamos nele. E então, meus irmãos, aleluia, Esther ficando sabendo que Amã havia programado em destruir todo o povo judeu, pois então o rei não sabia que ela era, né, uma judia. Ele não sabia, irmãos, nem tudo você precisa ficar contando por aí, não. Nem tudo você precisa ficar contando para os outros aí acerca da sua vida pessoal. Nem tudo, porque se você ficar escancarando a sua vida por aí, pode impedir suas vitórias de chegar. E aleluia, Esther, com a sua sabedoria e com a orientação de Mardoqueu, o qual criada, né, aleluia, ela tinha um apego muito grande por ele e ele por ela, e ele havia orientado, né, acerca do que ela devia fazer. Tem pessoas que nos aconselham, irmãos, e vale a pena nós seguirmos o conselho dessas pessoas. Então, aleluia, ali, né, quando ela foi ficar sabendo por que Amã queria perseguir o povo, e que Mardoqueu, ele era judeu, e ele não curvava diante de nada, de homens, de imagem de escultura. Assim nós temos que seguir o exemplo de Mardoqueu. Nós temos que dar crédito àquilo que nós aprendemos do nosso Deus, que só a Ele adorará e só a Ele servirá. Seja qual for a oferta que colocar na sua mão, aleluia, para você negar o seu Deus, para você virar as costas para o seu Deus, não faça tal. Vale a pena passarmos por algumas aflições, ou até mesmo por algumas necessidades, mas servindo fiel a esse Deus. E assim foi, aleluia, na vida de Esther, na vida de Mardoqueu, a fidelidade continuava na vida deles, indiferente do que eles iam ficar sabendo do que ia acontecer, mas eles não cruzaram os braços. Assim também é com você, quando está na luta, está na prova, eu tenho certeza que você não cruza os braços, você faz como Esther fez, quando ela ficou sabendo, aleluia, do que ia acontecer, do que Amã estava planejando para destruir o povo dela. Ela no início teve medo, ficou assim apreensiva do que ela ia fazer, qual é a atitude que ela deveria tomar. É assim mesmo, a gente também fica, aí a gente lembra de Deus, a gente lembra que não estamos sozinhos, que Deus é aquele que nos conduz nessa terra. E ela disse para Mardoqueu, no versículo 16: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, jejuai por mim, e não comeis nem bebeis por 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Irmãos, ela estava, aleluia, colocando à frente naquela batalha, mas ela não colocou só na mão das pessoas, que muitas vezes a gente passa pela rua e eles dizem assim: olha por mim, gente, olha por mim, e ali eles não fazem nada por eles, eles só querem a oração da gente, eles só querem que a gente faça o sacrifício para eles, mas eles mesmos não tomam atitude. Aqui ela está dando um exemplo, quando ela pediu, né, que, aleluia, Mardoqueu juntasse todo o povo judeu e que jejuasse, ela estava dizendo que ela e as moças dela também iam jejuar. Olha a importância da oração, igreja, a importância do jejum, igreja. Aleluia, Deus é poderoso, aleluia, para quebrar protocolos. E aqui foi quebrado um deles, quando ela, aleluia, colocou o povo para orar, para jejuar. Aleluia, ela ia tomar uma decisão para entrar diante do rei. E aquilo, né, naquela época, não podia, tinha que esperar o chamado do rei, ela tinha que esperar uma convocação do rei, mas através da oração, através do jejum, aquele protocolo foi quebrado. E diz assim a palavra do Senhor, que logo após eles jejuarem, eles orarem, aleluia, glórias a Deus, Mardoqueu fez tudo que Esther ordenou, fez tudo que Esther falou que era para fazer, ele fez, convocou o povo judeu, oraram, jejuaram,
céu. Irmã, aleluia, você que está aqui nessa noite e que tem, aleluia, uma situação que para você já perdeu o controle, coloque na mão daquele que tudo pode. Aquele que tudo pode. Muitas vezes o inimigo da tua alma já disse para você que não vai acontecer, que essa porta não vai abrir. É mentira dele. É mentira dele. Ele não tem porta para abrir para ninguém. Ele não tem condição de resolver nada para ninguém. Mas ele tenta nos intimidar. Mas quando nós colocamos na posição do verdadeiro soldado de Deus, nós não deixamos a guerra continuar. Ela para. Ela tem que parar. Aleluia, porque o nosso Deus, Ele nos chamou. Aleluia, mas Ele toma a nossa frente. É Ele quem faz tudo para nós. Aleluia. Nós temos só que obedecer às ordens dEle, dentro da palavra dEle. Quando Esther mandou Mardoqueu convocar o povo, ele obedeceu o que Esther estava falando, e Deus estava direcionando Esther acerca do que ela devia fazer. Então, minha irmã e meu irmão, Deus já tem falado com você acerca do que você tem que fazer. A primeira coisa é aceitar Jesus e se posicionar, obedecendo a palavra de Deus, obedecendo a ordem de Deus. E o final de tudo, os irmãos já sabem, só para eu fazer um fechamento, aleluia, glórias a Deus. Esther se apresentou diante do rei, glórias a Deus, mas antes ela estendeu o cetro para o rei, e o rei pegou e ordenou, aleluia, glórias a Deus, que ela viesse ter com ele. E ali, meus irmãos, o protocolo foi quebrado. Ele não tinha chamado, mas ela estava no pátio, e ele a avisou, e ele acendeu o cetro para ela, e assim, aleluia, ela foi recebida. E diz a palavra do Senhor que quando ela foi se apresentar ao rei, ela colocou as vestes, aleluia, colocou as vestes reais. Ela preparou para ter um encontro com o rei. E quais são as nossas vestes, amada igreja, que nós temos que apresentar diante do nosso rei? Muitas vezes nós preocupamos com as nossas vestes pessoal, física. Deus não está muito preocupado com isso, mas reflete, irmãos, amém? Aleluia, isso também conta, aleluia, porque o verdadeiro cristão, ele porta diferente, até no seu vestir, no seu falar, no seu andar, no seu caminhar. Isso faz uma grande diferença. Isso aqui mostra para nós que não é de qualquer maneira que nós nos apresentamos diante do nosso Deus. Nós temos que preparar espiritualmente, assim como ela jejuou, assim como ela orou, ela já estava se preparando para apresentar diante do rei, aleluia. Ela precisava de uma solução, o qual estava na mão desse rei. E então, irmãos, aleluia, louvado seja Deus, o rei Assuero, aleluia, dando para ela a oportunidade de falar, perguntou para ela: o que queres? Aleluia, o que você quer? O que você está necessitando? E nosso rei Jesus está aqui nesta noite. Ele faz a mesma pergunta para mim e para você: qual é a nossa necessidade? Qual é a nossa petidão? Aqui o rei daria para ela a metade do reino, mas o nosso rei celestial, ele vai nos dar o reino todo, irmãos, para nós, onde nós iremos habitar em uma cidade santa, onde nós vamos habitar numa cidade não preparada pela mão dos homens, mas uma cidade, aleluia, real, uma cidade santa, onde eu e você vamos ficar livres das dores, das aflições deste mundo, dessa terra, aleluia, que não tem nada de bom para nós. Aleluia, estamos vivendo as últimas horas. O Senhor está, aleluia, perto para levar a igreja. Vamos ficar atentos, vamos continuar em vigilância, aleluia, para que quando esse grande dia chegar, eu e você não venhamos ser pego desapercebido, mas atento para morar na cidade santa com este rei. Aleluia. E ali, meus irmãos, aleluia, glórias a Deus, ela se apresentando, ele ofereceu a metade do reino. Aleluia, glórias a Deus. E ali ela marcou um banquete. Ela marcou um encontro com o rei e com Naamã. Aleluia, Naamã, os irmãos bem sabem, Amã, aleluia, glórias a Deus, vocês bem sabem que era um dos de confiança do rei Assuero. O rei achava que podia confiar nele, colocou as responsabilidades da administração do reino nas mãos de Amã, e ele achava que poderia confiar. Quantas vezes, aleluia, Deus confia em nós, a grande obra dele aqui nessa terra, e nós agimos como Amã. Nós queremos tomar frente de tudo sem pedir a permissão do rei, aleluia, sem perguntar ao rei o que ele quer que nós
aleluia, e aí vem a soberba, vem o orgulho, vem, né, aleluia, glórias a Deus, tudo que a carne quer aparecer. Aí nós sejamos humilhados, nós sejamos, aleluia, desonrados, assim como Amã foi, porque a glória e a honra é exclusiva dele, é tudo para ele que nós fazemos aqui nesta terra. E ali, irmãos, aleluia, Amã querendo honras dos outros, como ele queria a honra de Mardoqueu, ele queria a honra do reinado, ele queria tudo para ele, mostrando as suas obras, mas por trás querendo trair um grande povo, um povo que ninguém pode tocar. Os irmãos sabem que são, aleluia, os escolhidos de Deus, e que ai de quem tocar naquele povo, assim é nós, ai de quem tocar em nós. Mas a justiça de Deus já estava estabelecida para fazer, né, concluir a vontade de Deus na vida do povo dele, e ele permitiu que Esther falasse tudo acerca do que Amã havia planejado. Irmãos, Deus não dorme, ele está vendo o que estão planejando com você, o Senhor Deus está vendo o que o teu adversário está maquinando contra você. Não precisa desejar mal para ninguém, não precisa dizer para Deus o que ele deve fazer, porque o que ele deve fazer ele já sabe, e na hora certa ele vai agir. Não deseja mal para sua irmã, não deseja mal para o seu irmão, está te perseguindo, ore por ele, porque tudo está registrado, não somente no livro das crônicas, mas está registrado no coração de Deus, e na hora certa ele vai te recompensar, ele vai te recompensar, assim como um dia ele perdeu o sono, e ele foi ler juntamente, aleluia, glórias a Deus, glória a Jesus, aleluia, juntamente com o seu, aleluia, glórias a Deus, juntamente, irmãos, aleluia, com os seus, que serviam o rei, os seus servidores, ele foi ler o livro das crônicas, ele, ouvindo ali a palavra, ele viu dizer que, aleluia, um homem levou até o conhecimento do rei, que dois dos seus, aleluia, tinha maquinado, seus eunucos, né? Tinha maquinado a sua morte, tinha planejado a sua morte. E ali o rei ouvindo eles contarem para ele, né? E era Mardoqueu que tinha feito conhecer o rei esse assunto. E o rei na hora perguntou: e o que fizera para com esse, aleluia, de ter, né, avisado para que eu não morresse? Aí eles disseram: nada, não foi feito nada. Aleluia, glórias a Deus. Naquela mesma hora, o rei, aleluia, mandou, glórias a Deus, chamar e mandou honrar este homem. O Senhor vai te honrar, igreja. O Senhor vai te honrar, irmãos. O Senhor vai honrar o moral. Eu estou disponibilizado o teu tempo de estar aqui, aleluia, para agradecer a Deus em honrar o aniversário da nossa irmã Mariana. Isso é honra, irmã Mariana. Isso é grande honra que Deus está dando para a senhora nesse dia de hoje. O Senhor vai honrar vocês, irmãos, amém? Deus não dorme. E então ele mandou, aleluia, glórias a Deus. E na hora que ele estava ali lendo, glórias a Deus, o livro de crônicas, ele percebia que alguém rondava em volta do palácio no pátio. E ele perguntou para, aleluia, os homens que estavam com ele: quem é que ronda lá o pátio? Aí ele disse: é Amã. E Amã já ia vir falar com o rei, irmãos, acerca do que ele estava planejando para destruir Mardoqueu. E era um grande povo, não era somente Mardoqueu. E ali, meus irmãos, diz a palavra do Senhor, que o Senhor mandou, aleluia, Amã subir. Sobe aí, vem cá e tal. E ele foi, ele deve ter achado assim, o rei, né? Acha graça em mim, tudo é eu, aleluia. Alguma coisa ele vai me dar de honra. Porque as pessoas que não têm humildade, irmãos, só pensam neles, acham que tudo de melhor é para eles, né? Aleluia, não pensa no irmão, não pensa na irmã, pensa que tudo é para eles. E então, quando ele chegou ali naquela sala, o Senhor usou o rei e falou assim: Amã, o que você acha de honrar uma pessoa que fez um bem para mim? E o que você acha? Fala para mim o que você acha. Aleluia, glórias a Deus. Naquela hora, Amã disse: pega o seu cavalo, pega as suas vestes reais, põe a sua coroa, veste nele, aleluia, toda essa veste, monta nele o cavalo que o Senhor costuma
próximo. Ele pensou que era ele. Ele pensou que ele era o exclusivo. E então diz a palavra do Senhor que o rei, na mesma hora, ele mandou chamar Mardoqueu e falou com ele assim: então você vai fazer tudo isso que você falou. Não deixa passar nenhuma palavra do que você falou. E coloca as vestes de Mardoqueu, coloca a coroa, monta ele no cavalo, puxa ele pela cidade e fala alto para todo mundo escutar: esse é o homem cuja honra o rei se agrada. E ali, irmãos, Amã foi transfigurando seu semblante, foi ficando triste. Isso é a pessoa que não gosta de ver o seu próximo feliz. Ele age dessa forma, ele age desse jeito. E ali, irmãos e irmãs, Amã, a máscara dele caiu e ele teve que fazer isso tudo. E ali, ele fazendo essa honra, o rei ficou sabendo da, aleluia, glórias a Deus, da copa, né? Fala para mim, igreja. Da forca, isso. Aleluia, da forca que ele havia preparado para, né, matar Amã enforcado. E ali o rei ficou sabendo, e Amã que foi enforcado na própria forca que ele preparou para Mardoqueu. Antes de nós desejar o mal para o próximo, vamos desejar o melhor, porque ele recebendo, você também recebe, né? Ele sendo abençoado, você também é abençoado, porque somos uma família. O que é bom para o meu irmão vai ser bom para mim. Aleluia, é isso que Deus nos ensina através dessa palavra. E nós, aleluia, sejamos instrumento de Deus para a glória e honra do Senhor, onde quer que o Senhor nos enviar e aonde Ele nos chamar, amém? Vamos, né, pegar a coragem, a força de Esther, e vamos pegar a sabedoria, aleluia, de Mardoqueu, e nós não venhamos cruzar os nossos braços diante das dificuldades, mas que nós venhamos nos revestir dessa armadura de Deus, no poder da palavra do Senhor, e vamos ficar de pé, aleluia, atacando o adversário, não o irmão, o adversário, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra a potestade. E